I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e aqui comigo se junta à mesa o Alquimista Eric. Bu! Seta. Eita! Ah, meu Deus do céu! Mais forte que eu. E depois dessa apresentação duvidosa, se junta a nós o Paladino Dixon Lucas. Quem tem cu, tem medo e treme. Mete a cara, Mr. M. Ai, depois dessa frase... Deixa eu gravar de novo, desculpa. Quem Não. Não. Foda-se. Ah, cara, não. Fica assim, fica assim. Que merda, cara. E depois dessa proibição se junta a nós o monge do Halloween, Paulo Nagahara. 666, um tapa nas orelhas. Cara, tá um pior que o outro. Puta que pariu, cara. Caralho, ainda bem que eu não falo mais frase no começo. Vocês estão compensando a loucura já. Caralho, cara, mexi até no O Lucas quebrou. Perdemos o Lucas. 5 minutos de gravação. Do nada, velho. Que merda. É porque eu não esperava. 2 horas depois. Eu tava falando. Ai. Para de rir, desgraça. Eu tô rindo também. Vai dar até calor agora. Under the October with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. Muito bem, galera. O Halloween, conhecido aqui no Brasil como Dia das Bruxas. Aqui a gente comemora, aqui no Ocidente, né? A gente comemora no dia 31 de outubro. Principalmente aqui no Brasil, né? A gente adotou essa comemoração num menor grau. Mas ele é um feriado muito forte nos Estados Unidos, principalmente, e no Canadá, né? Ali América do Norte. No caso, onde que surgiu esse feriado, né? A gente comentou da mesma maneira quando a gente fez lá do Dia dos Namorados lá atrás, então acho interessante ter esse contexto histórico. O Halloween, ele é um feriado, ele é uma comemoração, né, que surgiu na civilização celta. Eu vou até puxar o nome aqui, porque eu não sei nem se pronuncia isso direito. Era uma festa para comemorar a passagem da estação do ano, o começo das estações mais frias na região celta. E tinha o nome de Samhain, Samhain, para quem quiser pesquisar. E o interessante que eu vi sobre essa comemoração, os celtas celebravam o início do outono. Como eu disse antes, né, das estações mais frias, a começar pelo outono. E hoje em dia, pela pesquisa rápida que eu fiz, parece que ela nem é mais comemorada em outubro. Ela é comemorada em abril. Então, fica aí a curiosidade para vocês. No caso, a festa, né, o feriado do Halloween, ele com o passar do tempo foi, entre muitas aspas, evoluindo, mudando, se adaptando, não sei, interpretem como quiser. E foi adotando até alguns padrões cristãos, acredite se quiser, dentro desse feriado, que em seu nascimento, na terra do tio Sam, por exemplo, ele serve para comemorar a data em que no folclore, os mortos e os espíritos atravessam o portão que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e vêm pro nosso mundo. E
por conta disso, foram criadas algumas tradições quando se chega nessa data. A mais famosa dela, né, que todos nós conhecemos, é mutilar abóboras pra fazer uma cara feia e botar uma vela dentro. Enquanto elas gritam de dor, né? Sim, sim. Essa é a melhor parte, pô. No caso, o Halloween ficou muito associado, hoje em dia, né, a, por exemplo, filmes e jogos de terror. O exemplo mais clássico que a gente pode mencionar no cinema, por exemplo, é o próprio filme Halloween do John Carpenter, do assassino em série lá, Michael Myers, né? Ele meio que inaugurou também, ou popularizou, esse gênero de slasher de feriados. Como assim? Por exemplo, tem o Jason do Sexta-feira 13. Você teve também o Dia dos Namorados Macabro, que era um assassino que estava matando as pessoas no Dia dos Namorados, e enfim. O podcast não é de cinema, né? Mas é sempre interessante fazer essa menção. E no nosso mundo dos joguinhos aqui também não é muito diferente. O gênero, principalmente de jogos de terror, ficou muito popular, bem mais até na época do PS1, que foi quando a gente começou a utilizar tecnologias em 3D. Então permitia uma imersão um pouco maior e, por consequência, sustos um pouco mais ferrados para quem estava jogando jogos de terror. Mas a gente tem registros de jogos com temáticas de zumbis, espíritos e terror num geral, bem antes do PlayStation 1. Dar um exemplo aqui por alto, não sei se vocês já jogaram no Super Nintendo, um jogo chamado Zombies Ate My Neighbors. Já ouviram falar desse joguinho? Bom demais. Não. Joguei bastante Já ouvi falar, tipo um shooterzinho, né? Isso. Eu lembro de um que era Go Patrol, do SNES. É a sequência. Ah, é a sequência? Não fazia ideia. Tanto que se você procurar os Zombies Ate My Neighbors, você vai ver que é o mesmo guri com óculos 3D e a mesma guria. Ah, cara, era esse jogo que eu lembrava, então. Agora eu tô... Ah, sim. Não, porque o que eu joguei... É a sequência. Eu joguei assim, tipo, 5 minutinhos, 10 minutinhos só porque eu tava parado. E aí eu joguei esse do guri com o boné. Só que eu tava olhando e falei, cara, eu não lembro desse personagem ser assim. Que estranho. E aí eu pesquisando agora pra comentar aqui, realmente, cara, o guri tinha um cabelo espetado e tudo mais. Sim. Ah, tá, sim, verdade. Agora eu entendi a diferença. Tinha vários desses joguinhos com temáticas de Halloween no próprio Super Nintendo mesmo, e aí não só no Super Nintendo, mas os personagens são icônicos, os jogos da família Addams, do Hanna-Barbera, por exemplo, que são personagens que brincam muito com essa história de morte mesmo, né, de sadismo e tal, mas de uma maneira leve, humorada. No mundo das animações, por exemplo, a gente pode citar um personagem que foi parar nos videogames por causa da série Kingdom Hearts, que é o Jack Skellington, que mora na cidade do Halloween, né? E é interessante do filme do Jack Skellington, do Estranho Mundo de Jack, que ele serve tanto como um filme de Halloween quanto um filme de Natal, né? Eu, pelo menos, assisto ele nas duas datas. O filme conversa bem com esses dois períodos, né? Tim Burton, né? Tim Burton, o cara é maluco. E ainda voltando no SNES, cara, tem um jogo que ele é terror mesmo, chamado Clock Tower. Ele é um... Eu não joguei, mas eu andei vendo aqui. Ele é um adventure point and click, de uma mina que tá investigando uma mansão mal assombrada. Cara, é meio perturbador, viu? Eu já ouvi falar desse e já não chegaria perto desse jogo, mas nem que me pagasse. E olha que é pixel art, né? Tipo, em teoria ele não deveria ser tão assustador, né? Os caras faziam o que podia com a tecnologia que tinham, né? E só pra terminar de comentar sobre o feriado em si, né? É interessante que, como eu mencionei, aspectos cristãos foram adotados junto com esse feriado. Principalmente por causa das datas. Não sei se vocês ligaram uma coisa na outra, mas vamos pela ordem. O Halloween é comemorado no dia 31 de outubro, correto? Sim. Sim. No dia 1º de novembro, existe um feriado cristão, que é o All Hallows Eve, que aqui pra gente é conhecido como véspera do dia de Todos os Santos.
E no dia 2 é o dia de Todos os Santos, que também é o dia de finados aqui no Brasil, né? Dia de Então, finados. a igreja, e por igreja, audiência, eu tô falando num contexto geral, tá? Não pesquisei a fundo pra saber as minúcias desse negócio. Mas se você pega pelas datas, eles meio que linkaram o feriado do Halloween a esses feriados cristãos. Porque no dia do Halloween, o que acontece? Os mortos tentam cruzar o véu que separa os mundos e vêm pro nosso mundo. Quando esse dia acaba, você tem o dia de Todos os Santos, que é o dia 1, que é quando acalmou a coisa toda. E no dia 2, você celebra aqueles que morreram, porque o espírito deles finalmente descansou, então você pode dar a celebração que eles realmente merecem. Então é bem interessante que não ficou de uma forma tão intrusiva, né? Um feriado não mexe no outro, não atrapalha o outro. Mas em compensação, muita gente aí que é vinculada a essas religiões são pessoas que são, eu vou dizer, fanáticas, né? Assim, muitas pessoas não respeitam isso, né? Eu sou uma pessoa muito fã de Halloween. Eu gosto muito da temática que o Halloween envolve, né? Não só mortos, mas no sentido de decoração, no sentido de que é uma festa voltada para aqui no Reino Unido, né? É uma festa voltada para família, né? Hoje, por exemplo, eu tive um dia aí legal com a minha esposa e meu filho, que a gente foi colher abóboras, e muitas pessoas, muitos brasileiros aqui são contra isso por conta da religião. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu respeito quem é. E geralmente pessoas religiosas não respeitam quem não é. Pra mim, assim, eu respeito muito e até, tipo, entendo, como o Paulo falou, né? Você, seja por qual motivo for, seja religioso, seja pessoal, você não querer fazer parte de algo, não querer comemorar algo. Até aí tudo bem, tá tudo perfeito. Agora, a partir do momento que isso se torna uma crença onde você tem que impor a outras pessoas que elas não devem fazer, é aí que o erro pra mim entra. Isso independente de qual religião for, independente de qual pessoa for, na verdade. do que for, Qualquer não é? coisa, né? Pra mim, a partir do momento que a pessoa começa a apontar dedos pra outras pessoas e falar que elas não devem fazer, não devem comemorar com a própria família delas ali o que elas quiserem, cara, isso aí pra mim, aí eu concordo com o Lucas aí, cara, há de se... Pra refletir um pouco, pelo menos, sabe? O que faz a pessoa querer impor tanto o pessoal dela nas outras pessoas, sabe? Isso aí pra mim é o que não faz sentido. E eu concordo, cara, deixa as pessoas, tá ligado? Não só em termo do Halloween, mas eu acho que em tudo, né? Eu vejo muito... Eu vejo isso do brasileiro, tá, gente? Porque eu conheço pessoas de outros países, tá? E eu vejo isso muito do brasileiro, de querer dar palpite demais do que as pessoas fazem, né? Não querendo estender muito esse assunto, mas vamos lá, a gente joga videogame, né? Eu gosto de Pokémon, um exemplo. Eu gosto de Pokémon. Nossa, tu gosta de Pokémon? Aquele jogo lixo. Não, você não tem que jogar isso, sabe? Mas nesse caso a pessoa tá certa. Sacanagem, brincadeira. Eu sei. Não vi problema nenhum nisso aí. De todo lado da pessoa, Lucas, desculpa. Qualquer jogo, gente, qualquer jogo. A pessoa joga Call of Duty, tipo... Cara, eu não gosto de Call of Duty, pra mim não é videogame, mas a pessoa joga, beleza, entendeu? Então, nesse feriado a mensagem que eu queria passar é... Pare e reflita no que tu tá falando. Será que vale a pena, né, perder tempo com a pessoa... perder tempo tentando mudar o que a pessoa ama, entendeu? Não faz sentido pra mim, né? Cara, é aquilo... Antes de começar a apontar e dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer, sempre, cara, refletir um pouco e ver que nem sempre aquilo que é certo pra nós é o certo pro outro e assim segue, sabe? Igual em questões religiosas ou não, se a pessoa não quer comemorar, ótimo também, perfeito, show de bola. Aqui no Brasil também nem é tão comum assim a comemoração do Halloween, eu também sou uma pessoa que não comemoro, mas eu acho legal, cara, assim, as pessoas fazem, comemoram, quem se reúne em família pra fazer isso, e é show de bola. E é tipo, pra mim, eu acredito que assim, se não tá fazendo mal a ninguém, não interfira e viva a sua vida. Se na sua família tu não quer comemorar, não comemore, mas também não vá no teu vizinho reclamar com ele que ele tá comemorando, tá ligado? Então,
Feriados em si, no geral, são feitos muitas vezes pra vender muita coisa. Sim, é o resumo, né? Mas na maior parte das vezes é pra juntar a família, pra galera conseguir comemorar e ter um tempo pra fazer algo juntos, sabe? Seja o Natal, seja o Halloween, seja a Páscoa. Sempre são coisas voltadas pra, tipo assim, cara, junta uma família que às vezes há muito nem sequer se fala, pra tentar fazer algo ali junto e comemorar com o mesmo pensamento, sabe? E, cara, pra mim, eu particularmente acho isso muito bonito em qualquer feriado, independente do que seja, tá ligado? E pra mim, o Halloween não é uma exceção. Sim, tanto que existem formas diferentes de você comemorar o Halloween. Sabe como é que eu gosto de comemorar? Jogando videogame. É por isso que é bom a gente recomendar alguns aí pra galera. Eu gosto de pegar um papel e escrever 666. Ai, não. Eu vou passar uma lista bem rapidinha, só vou mencionar os nomes de alguns jogos que é legal jogar pra entrar no espírito desse feriado, né? Jogos propriamente ditos, a princípio, de terror e suspense, né? A série Resident Evil, quem tá no mundo dos videogames pelo menos conhece, tenho certeza. Quem tem mais cagaço, prefere uma coisa mais de ação, eu acho que o Resident Evil 4 é um bom meio termo de ação e terror. Vai nele, que não tem muito erro. A série Silent Hill, por muito tempo, foi concorrente direto da série Resident Evil, mas as duas tomaram caminhos muito diferentes, eu nem acho que elas são concorrentes mais. O terror psicológico, um terror mais psicológico, as criaturas mais bizarras ali, um cenário que te deixa mais inquieto, é um pouco mais assustador. A série também Little Nightmares, que é um jogo de terror com visual um pouco mais macabro, mas mistura uma atmosfera meio de conto de fadas também. Então encarem essa mistura, um conto de fadas meio sinistro. Um jogo que eu passo longe com todas as minhas forças, não porque ele é ruim, mas porque ele dá um cagaço da porra. A série Outlast 1 e 2, que é um terror em primeira pessoa. Cara, esse aí, E, só fazer assim, um parênteses aqui. Outlast eu joguei, eu liguei a câmera, eu entrei na mansão e eu falei, não vou jogar. Desliguei, Cara, eu fiz nunca mais. Eu fiz algo parecido, eu não lembro qual Outlast foi. Eu sei que eu cheguei numa parte que daí eu tava com a câmera e eu... Não vou jogar nem fuder desse jogo, não vai ter arma, não vou jogar. Não, eu não cheguei nem a pegar, você tipo, só corre. nem levar susto. Eu entrei no jogo e falei, não. E só saí, tá ligado? Nem fodendo! Não. Basicamente, cara. Eu liguei a carta do nem fudendo e falei, tchau, nunca mais. Vou fingir que eu nem comprei esse jogo e tchau. E foi isso. Tá lá até agora. Vocês ainda foram longe. Outlast eu tenho medo da capa do jogo, bicho. Não, Outlast é bizarro, cara. E tem o último jogo dessa sessão, que é meio que o jogo que inspirou Outlast, que é todo esse gênero de primeira pessoa que você só corre, que é o Amnésia, The Dark Outro Descent. também. Cara, incrível. Outro Sim, também, eu cara. fiz a mesma coisa nesse, cara. Eu não cheguei a ver o monstro também. Sim, eu joguei Amnésia. O que aconteceu? Eu lembro aqui bem claro na minha cabeça. Eu fui sair num corredor, eu acho, aí eu vi que era um corredor muito escuro e que tinha uma porta que não dava pra ver o que tinha através dela. Acho que eu fiquei tipo uns 2 minutos parado. Eu falei, cara, acho que se eu ficar parado por muito tempo, daqui a pouco o monstro aparece. E eu não vou passar por essa porta. Então eu vou só sair também. E aí eu fechei e nunca mais, sabe? Esse é o meu nível de cagaço com jogo de terror. Tá Qualquer ligado? jogo de terror eu fico pensando assim, ó. E se eu ficar aqui paradinho aqui no quarto? O que será que acontece? Porque, tipo, em uma situação dessa, real, era o que eu faria. Eu tô dentro do armário, tô seguro, eu vou ficar aqui o resto da minha vida, gente. Foda-se. Basicamente, cara. Eu vou abrir um parênteses aqui. No primeiro Silent Hill de PS1, quando eu joguei lá atrás, né? E eu era o adolescente idiota. O que eu fazia pra jogar Hoje esse tu é o jogo? adulto idiota. Hoje eu sou um adulto imbecil. Não evolui muito, não. Mas na época, o que eu fazia pra jogar jogo de terror? Eu fechava a porta do quarto, apagava a luz e deixava o som da TV no talo. Caralho. E no Silent Hill 1, porque eu queria entrar no clima, né? E no Silent Hill 1, tem um momento bem específico pro final do jogo. Eu não vou dar spoiler da história, óbvio, né? Mas você entra numa sala e você tem que pegar um negócio na sala e sair, normal. Só que quando você entra, começa a bater, uma bateção na porta. Tipo, a pessoa bate na porta, né?
E quanto mais tempo você vai ficando, mais forte vai ficando aquela bateção. E eu nunca tive coragem de ficar lá tempo suficiente pra saber se alguma coisa acontecia ou não. Então, se alguém aí sabe se acontece alguma coisa, deixa nos comentários, porque eu não vou voltar pra descobrir, não. Nossa, imagina a mãe do Paquito bate na porta do quarto dele. Não, irmão, eu já tomei cada susto. Eu jogava muito jogo de terror nessa época e todos eles eu jogava nesse mesmo setting. Eu apagava a luz, fechava a porta e jogava o som lá no talo. Se a ideia do jogo é me assustar, eu quero ver ele conseguir. E o desgraçado sempre conseguia, porque eu sou um covarde. Os últimos que eu joguei foi no Xbox 360, depois daquilo, nunca mais. Mas tem salvação. Se você que está nos ouvindo é um covarde assim como eu, tem jogos um pouco mais casuais e divertidos com o tema de Halloween. Por exemplo, apesar de eu ser um hater da Nintendo, a série Luigi's Mansion, que é onde o Luigi é um Ghostbuster, basicamente, né? Ele é um joguinho de caça-fantasma e mansão assombrada, bem tranquilo, leve, engraçadinho. Show! Outra série que tá na temática, mas não é de terror, a série Plants vs Zombies. Os zumbis estão atacando a fazenda, as plantas estão defendendo. É bem cartunesco e tal. Então, não tem muita coisa pra te assustar. Um jogo que eu falei alguns episódios atrás também, o Rogue Lords. Ele tem basicamente os monstros que são da cultura pop do Halloween. Não tem como Drácula, ter medo, né? Tem como sentir outras coisas naquele jogo, né? Mas medo não. Mas eu vi essa piada vindo de longe. Eu vi a mula sem cabeça trazendo a piada, tá ligado? Puta merda. Mas enfim, tem vários jogos aí, marcar no bingo mais uma vez falando, né? Darkest Dungeon, por exemplo. Ele lida com horror cósmico, mas é um tipo de terror também, tá na temática. É que, só uma coisa, vamos só deixar claro aqui uma coisa meio óbvia. Esses jogos, eles não dão medo porque falta as coisas básicas de que algo de terror tem que ter, né? Que no caso, suspense, efeitos sonoros, música ou ausência de música, iluminação, né? No caso, pouca iluminação, aquele suspense de não mostrar o monstro. Não, o foco deles não é isso, né? Eles têm essa temática de monstros, mas não pra dar medo, né? E eu acho muito legal, né? Que eles tiraram de um lugar que, em teoria, era pra ser maligno e assustar e tudo mais, e transformaram nisso em algo até divertido, como é o Plants vs Zombies, né? Por exemplo. Cara, diga por você, porque eu quando tô jogando Darkest Dungeon com um grupo nível 6 e do nada aparece o colecionador na minha frente, eu levo um susto do caralho, porque eu tenho medo de perder aquele time que tá todo bufado e ter que voltar do zero pra botar outro no mesmo nível. Então o medo é outro, é o medo de ter que refazer aquela merda tudo de novo. Ó, falando em dungeon e criatura aparecendo, o Butcher do Diablo 1, tá? Eu não senti medo, porque não deu tempo, tá ligado? Ele chegou perto de mim, eu saí correndo, ele me matou, eu morri, e o medo não deu tempo de sentir, cara, foi só um golpe. É aquele jumpscarezinho, tá ligado? Fresh meat. Era o outro jogo que eu ia mencionar, inclusive, era o Diablo. Ele tem essa estética de horror, mas é um jogo de ação, né? E pra quem... Pô, e pra quem nunca jogou o Diablo 1, fica aí a dica, tá? Vale a pena jogar, porque do contrário dos outros 3 Diablos, ele é um jogo que tu joga ele mais tenso. Ele é um jogo mais lento de se jogar. Tu fica mais tenso jogando, entendeu? E, inclusive, é o meu Diablo preferido. Falar pra vocês, eu tava jogando Diablo com um mago, eu acho. Com um mago. E eu cheguei até num rei de osso, eu acho. Eu matei ele e aí eu fiquei perdido, eu fiquei andando pela dungeon um tempão, não sei mais o que fazer. E aí eu esqueci que eu tava jogando isso e nunca mais joguei, tá ligado? Isso é o que uma pessoa nova faz com o Diablo, tá ligado? Inclusive, vale lembrar que o Butcher, ele é um porcão, né? Né, Lucas? Eu não lembro disso. Eu acho que ele é um diabo, não é? Ele Demônio? usa uma cabeça de porco, se não me engano. Não, não é não. Ah, não é não, não é não. Não é não, eu não lembrava disso. Pô, ele parece um personagem do Dota. Ah, eu não sei, cara. O Butcher do Dota foi inspirado nesse aqui, o Pudge. Mas enfim, eu queria muito um remaster do Diablo 1, cara. Tal qual foi o 2, tá ligado? O Resurrect lá. Queria muito. Mas eu não sei se ia vingar, porque o Diablo foi muito mais pra
pra uma coisa de jogo de ação, e o primeiro, igual você falou, né? Ele é mais lento, ele é mais cadenciado. Ele tinha a intenção de te causar uma certa ansiedade mesmo. Acho que isso se perdeu no decorrer da série. Ah, com certeza, né? Hoje é só um negócio pra faturar dinheiro e acabou, né? Mas legal que o Diablo 1 ele tem sido portado pra esses portáteis de emulação. Sim, Tem também uma sim. versão nativa que conseguiram fazer pra ele rodar no Nintendo DS. É uma comunidade modder, assim, muito ativa, né? O problema do Diablo 1 interessante. no port, pelo menos o que eu tive, eu não sei se tem alguma versão modificada, eu até vou procurar isso. Que é o joystick, cara. O joystick dele é muito ruim de controlar em qualquer coisa. Eu tenho a mídia física do Diablo pra PS1, é horrível de jogar no PS1, sabe? Por conta disso. E eu tive a mesma experiência no portátil também. Mas é um jogo sensacional, cara, do Diablo. Foi o que me fez gostar de Diablo, assim, basicamente, sabe? Bom, dando seguimento aqui, só dar uma última menção e eu quero fazer uma pergunta pra vocês. A última menção que eu quero trazer é um joguinho que eu acho que ele não saiu ainda, que ele deve estar em Early Access. É o Billy Bust Up. Que tá nessa temática também, que você controla um bichinho fofinho numa casa mal assombrada. Dei uma pesquisada aí, ele é um jogo meio musical e tal. Ele é bem esquisitinho, mas é muito legal a demo que eu joguei. Cara, tem certeza que isso aqui é de terror? Não, ele não é de terror, mas ele tá na temática do Halloween, isso que eu quis dizer. Ah, tá, entendi. Porque ele é bem fofinho mesmo, né? Outro jogo nessa temática fofinho e macabro é aquele Cult of the Lamb, né? Meio na Sim. mesma Da pegada. Neb. Nossa, esqueci eu amo esse dele, jogo. verdade. Um jogo muito bom, cara. Eu joguei muito ele no Switch. E É uma muito menção honrosa também pro Costume Quest, né? Não sei se vocês conhecem. É um Sim. RPGzinho no Halloween. Eu testei esse jogo, mas eu não lembro aonde. Faz muito tempo que eu testei esse jogo. Ele não é da Double Fine? Ele é da Double Fine, sim. É, É da um dos Double Fine. primeiros deles, Aham. como Nunca ouvi independência. falar. Bom, pra Awesome deixar Quest. a minha menção honrosa aqui, então, Medieval. Excelente também. Medieval. Muito bom. Obrigado, Paulo. Eu sempre corrigindo meu inglês horrível. O Medieval, cara, é um jogo muito difícil. Mas eu lembro que quando eu era criança e eu jogava ele, eu ria mesmo sem entender inglês, sabe? Tão bom Não, que ele é. é muito divertido, cara. Ele Aí, é bom, uma ele é bom. pegada. A gente vai ficar de menção honrosa, pelo visto. Mas outra menção honrosa aqui, numa pegada um pouco mais séria também, envolve vampiro, espírito e tal, é o Legacy of Kain, né? Do PS1 também. Soul Sim. River. Sim, Legacy Cabe of Kain. aqui. Vai perguntar rapidão antes da gente trazer cada um o próprio jogo. Qual foi o primeiro jogo de terror que vocês jogaram? Cara, eu consigo puxar de memória um jogo que não é de terror, mas o primeiro jogo que eu lembro de ficar com medo jogando é Zelda Majora's Mask, cara. Puta, o que aquele jogo me assustava não dá escrito, tá ligado? Mas ele não é de terror. Ah, Não, pra uma não. criança é. Tá, sim, mas é porque daí tem umas partes que dão medo. É isso. Sim. Ah, sabe, beleza. Tá, eu lembrei do meu. Não era eu que tava jogando exatamente, eu joguei depois. Depois desse primeiro contato. É Resident Evil 2, tá? Inclusive tem uma parte que eu lembro até hoje, que tem um corredor com várias... que as janelas estão com aquelas madeiras pregadas, né? Na janela, pro zumbi não entrar na delegacia de polícia. E na hora que era o meu irmão que tava jogando, e na hora que ele passou, vários braços agarraram o Leon. Ai, que delícia. Cara, ele deu um pulo assim pra cima e bateu com a cabeça numa daquelas estantes francesinhas que se diz, sabe? E caiu tudo que tava em cima da estante, em cima Putz, dele. derrubou bastante. Ele jogou pra frente o controle. Cara, nossa, eu lembro até hoje disso, cara. Enfim, foi uma situação hilária na época. Ah, eu sempre fui medroso, né? O primeiro jogo que eu joguei, assim, efetivamente, não foi nem de terror, mas que eu morria de medo, era o Mortal Kombat 3. Tinha lá os Fatalities, que você arranca a cabeça do amiguinho, arranca a cabeça com a espinha dorsal junto. Eu morria de medo daquilo. Tanto que só depois de adolescente que eu consegui voltar no jogo. E também menção honrosa pro Resident Evil
3. Uma vez eu fui na casa de um amigo fazer um trabalho de escola e ele tava lá jogando. Cara, quando apareceu, era o Nemesis, né? Aquele bichão feio. Stars. Apareceu aquele bicho, mano, eu fiquei uma semana sem dormir direito. Cara, muito bom. Aquela cena da abertura que, nossa, era terrível aquilo lá. E aquele CGI antes de você entrar na delegacia, né? Você encontra o Nemesis ali a esse primeira vez. CGI mesmo que eu tô falando aí, Que ele ali é encontra tenso. ele. Já era PS2, não era PS1 ainda, né? PS1, PS1. PS1, e aí o PS2 era o Resident Evil 4. Ah, sim, pode crer. Teve um outro jogo que ele era pra ser jogado com aquelas pistolinhas, se eu não me engano, pra PS1, se eu não me engano. Mas eu não lembro qual Resident Evil é agora. Nossa, eu sei qual é, cara. Eu joguei, mas ele não era só na pistola, não. Dava pra jogar no controle mesmo. Sim, não, eu joguei ele no... o meu irmão Mas eu jogou sei ele de qual no que você tá controle. falando. É um que é em visão em primeira pessoa o tempo inteiro, né? Isso, exato, esse mesmo. É aquele House of the Dead? Não, isso aí é a franquia da SEGA, que é um outro jogo bom pra jogar no Halloween também. E que tem no Excelente Nintendo menção. Switch uma versão, um remaster também. Esse eu lembro daqueles arcades de shopping. Sempre tinha Aham. House of the Dead com as pistolinhas, né? Bom, galera, como é de praxe aqui do nosso programinha, cada um trouxe um jogo pra falar temático ao Halloween, que é o assunto que a gente tá tratando, né? Vamos começar com o nosso colega que tá distante de morte, já que é um paladino, né? Ô Lucas, qual o jogo que você trouxe aí pra gente? Eu odeio gênero de terror. Não é que eu odeio. É que você é medroso, pode falar. Eu tenho cu, eu tenho medo, tá? Eu não me sinto bem hoje em dia. Eu sou uma pessoa sensível a gore. Eu sou uma pessoa sensível a esse tipo a terror psicológico, né? Então eu evito esse tipo de coisa porque eu jogo videogame pra me sentir bem, né? E não pra me sentir mal. Mas um jogo que, na minha opinião, mescla muito bem ação e, de certa forma, o terror também, é o Fear, ou F.E.A.R. É aquilo que eu deveria ter procurado. First Encounter Assault Recon. Essa trilogia começou sendo lançada ali com o primeiro jogo em 2005. Que ela foi feita pela Monolith Studios. Se eu não me engano, ela foi fechada recentemente aí, esse estúdio, infelizmente. Ele é um jogo em que o teu personagem é como se fosse o Leon, basicamente, ali. Do Galinha Viajante? Caralho, muito insano. Depiladinho, já pronto pra ação. Cheio de... Porra. Exatamente, você é um novato que tá em uma situação diferente, né? Com possíveis acontecimentos paranormais, né? E a Fear é um esquadrão tático para combater esse tipo de coisa, né? E esse jogo ele chamou muita atenção na época por duas coisas. A primeira, a inteligência artificial inimiga era assim muito boa mesmo. Porque ela tinha estratégia de combate que até então tu não conseguia ver em jogos assim, né? Eles te flanqueavam, eles jogavam granada pra te sair do lugar, né? E além disso, todo o combate que tu ia fazer era diferente, sabe? Então se você morresse e tivesse que refazer aquela parte, você ia ter um combate diferente. Os inimigos não iam se posicionar sempre no mesmo lugar, entendeu? Então isso chamou muita atenção. Além disso, tinha efeito de partícula, parede, algumas... tipo assim, a borda da parede era destrutiva, na época isso era muito bom. E tinha o tal do Bullet Time, né? E a história, como eu falei, um acontecimento paranormal estava acontecendo, né? O teu personagem não tem nome. E tu tinha que investigar Paxton Fettel, que é um comandante telepático que enlouqueceu, né? E que tá controlando aí os soldados clones. E aí quando tu chega no local, né? Tem uma cena maravilhosa de uma menininha que tá
matando todo mundo, assim, tá queimando todo mundo, tá matando todo mundo só com o poder da mente. E essa desgraça vai te perseguir o jogo inteiro, te dando muitos sustos e tudo mais. Em 2009 foi lançado o Project Orange, ele não teve uma boa recepção, tá? Lançado pela Warner Bros. Teve um inferno de desenvolvimento, teve aí um caos aí, eu não lembro direito o que, parece que foi venda de patente, enfim, foi um caos desgraçado aí. Que não fez muito sucesso, mas eu joguei esse jogo, eu gosto dele. E o Fear 3, que muita gente não gosta, mas eu gosto muito desse jogo, tá? O protagonista agora é chamado de Pointman. Existe um segundo protagonista, que aí eu vou dar a dica de jogar os 2 primeiros jogos e entender quem é ele, tá? Nesse terceiro jogo. E, cara, os 3 jogos, com exceção do segundo, tem assim um combate excelente. O segundo tem um combate bom, mas o primeiro e o segundo tem combates excelentes. São jogos assim frenéticos, sabe? Com campanhas a la Call of Duty, né? Pra quem gosta da campanha, ou Battlefield. E eu lembro muito bem da sensação assim de que, apesar de ter muito jumpscare, apesar de ter... Não é susto barato, tá, gente? Toda a atmosfera do jogo que te envolve ali é pra te dar susto e te fazer sentir oprimido, sabe? Então isso é muito bom. Só que ao mesmo tempo tu tem como se defender, né? Então é um jogo que eu recomendo aí qualquer um que for jogar. Mesmo se assim como eu for sensível à violência e tudo mais. Os 3 são FPS, né? São de tiro. Sim. Eles são... Eu esqueci de falar. Eles são shooters, tá? O primeiro e o segundo estão só em inglês, mas quem jogar no PC acha fácil ainda a tradução. O terceiro tem legenda em português, tá? E a história é algo importante, então vale a pena isso, tá? E sim, eles são todos shooters e o combate é muito bom, muito bom. O que mais... Eu só joguei o primeiro, no caso, né? O que mais me chamou a atenção é que eu joguei desavisado. Não sabia do que se tratava o jogo. É aquela, né? Piratex, eu não via a menina do chamado na capa, então eu não tinha ideia que era um jogo de terror. E ele não te entrega que ele é um jogo de terror logo de cara, né? E quando você começa o jogo às primeiras horas, ele parece um shooter padrão, porque você tá enfrentando... As primeiras horas não, vamos lá, a primeira 1 hora. Ele não demora tanto pra te entregar que é um jogo de terror. Mas os primeiros inimigos que você enfrenta, ao contrário de um Resident Evil da vida, que literalmente o primeiro inimigo que você encontra já é um zumbi, aqui você tá enfrentando gente armada. Sim, eles são soldados genéricos que você não sabe por que estão te atacando, né? Mas, assim, ele ainda deixa a dica de que tem um cara que é telepata que tá controlando os soldados, né? Sim, mas ainda sim, assim é algo que tu não... O sobrenatural demora um pouquinho mais pra aparecer, isso que eu quero dizer. Ele faz esse mix de gênero muito bem, na minha opinião. Uhum. E ele guarda o segredo, entre muitas aspas, o segredo de que é de fato um jogo de terror com elementos de ação e te entrega isso depois, não é de cara. Eu diria que esse jogo ele é um jogo de ação com elementos de terror. Eu acho que ele tem muito mais ação, porque o combate desse jogo ele é colocado até em primeiro plano. Eu acho que o terceiro tu consegue controlar mecha, sabe? Então eu acho que ele é um jogo mais de ação do que de terror, assim, sabe? Então, Lucas, valeu aí por trazer essa trilogia Fear aqui. Jogo muito bom, jogos muito bons, e isso vem de alguém que não curte muito esse tipo de jogo. Então, vai na fé, pelo menos o primeiro que foi que eu joguei, vale muito a pena. E vamos dar prosseguimento aqui. Meu amigo Paulo, qual o jogo que você trouxe pra gente debater aí? Hoje eu trapacei um pouquinho e trouxe 2 jogos. São jogos, assim, relativamente curtos, então não tem muito o que falar sobre eles. Então acho que dá pra encaixar bem na nossa conversa aqui. Aproveitando que o Lucas falou de Medieval mais cedo, o meu primeiro joguinho aqui é um jogo que é muito inspirado nele, que é um jogo indie chamado Pumpkin Jack. É um jogo feito por uma pessoa só, ele é um plataforma 3D,
Ele é até bem moderno, né? Já ele tá disponível para as plataformas atuais, né? PC, PS5, o Xbox também e no Switch. É um jogo de plataforma 3D onde você controla ninguém menos do que o famoso Jack, o infame Jack, né? O cabeça de abóbora. Aconteceu lá uma treta no mundo e um mago poderoso dominou tudo. E cabe ao Jack salvar o Halloween, salvar o mundo, derrotando esse mago. Então, basicamente, você viaja com ele através de vários ambientes, enfrentando monstros e outros perigos ali colocados por esse mago. Vai coletando armas e, por fim, enfrenta o tal mago. É um jogo, assim, bem legal, de ação, de plataforma, não tem absolutamente nada de terror, mas ele ilustra muito bem esse clima de Halloween, né? Ô Paulo, ele é plataforma 3D no caso, né? Ele é plataforma 3D, isso aí. Ah, tá. Ele lembra muito o Medieval, inclusive, né? Você se movimenta em todas as direções, ele tem um pulo duplo, tem ali algum combate. O combate, ele não é o ponto principal do jogo, né? Então você tem ali algumas armas e alguns poderes, mas basicamente é um button masher ali, né? Você só fica macetando um botão para atacar, e é isso. As lutas de chefão são várias durante o jogo, elas funcionam mais ou menos como aqueles chefões de jogos da Nintendo, sabe? Que eles funcionam mais como um puzzle do que um combate em si. Sim. Né? Então você vai desviando dos ataques, os ataques são bem telegrafados, né? Bem fáceis de desviar, até achar uma abertura para poder fazer alguma coisa que vai dar dano no chefão. Aí você repete isso 3 vezes e derrota o cara. Eu acho, não é por nada, mas eu acho esse combate mais legal do que ser um combate só pra ficar apertando o botãozinho, né? Como é com os outros inimigos. Porque de certa forma, é um puzzle, né? Como você me falou, é um puzzle. Eu acho muito divertido. Eu acho mais criativo do que as outras formas. Sim, quanto a isso, ele é bem criativo. É um jogo curto, né? São 6 fases ao todo. Para os platinadores de plantão, é uma platina bem tranquila de conseguir. Então, basicamente com... Abraço pra Kate. Abraço pra Kate. Abraço pra Kate. É basicamente você zerar o jogo e pegar todos os colecionáveis. É bem tranquilo de fazer. E é legal porque ele tem toda essa temática do Halloween. Eu, particularmente, eu gosto muito da temática do feriado, né? Toda essa parte de monstros, de noite. Mas eu sou medroso, eu tenho medo da minha própria sombra. Qualquer coisa que tenha essa estética do Halloween, mas que tire o terror da equação, eu tô dentro. E o Pumpkin Jack é um jogo que tem essa temática, ele tem um humor muito legal, é um jogo curto e fica aí a recomendação. E ele tem em português, inclusive. Ele é um jogo bem simples à primeira vista aqui, a movimentação dele é simples, assim, dá pra ver. Eles, por exemplo, pelo gameplay que eu tô vendo, dá pra andar no trilho da mina, ali com o carrinho de mina. E aí tem o cavalo. E é a mesma coisa, né? Tem o corvo que pra te derrubar as barreiras e aí o cavalo passar e por aí vai. É um jogo bem simples, pelo visto, né? Mas, cara, não é simples, não significa monótono, né? Ele é... Então, ele é bem simples, mas é bom que ele é curto, porque todas essas mecânicas acabam vindo como uma novidade, né? Você tem essas sessões de plataforma, e toda fase também, mais ou menos na metade da fase, tem uma sessão com veículos, né? Aí eles variam de acordo com a fase que você tá. E é uma sessão... Essas sessões de veículos são mais on-rails, né? São mais guiadas ali. Aí, basicamente, você desvia de obstáculos, né? Você usa... Tem um corvo, que é o seu companheiro. Você usa ele para abrir porta. E vai desviando até chegar à próxima etapa, que tem as plataformas. A parte de plataforma dele não é muito precisa, né? Ele é meio escorregadio, o Jack. Nada que atrapalhe muito, mas é meio estranho. É meio estranho. Ele patina um pouco quando você vai pular. Não é um jogo que exige tanta precisão, mas muitas vezes você acaba morrendo ali por
por algum deslize do próprio gameplay. E é isso. Aí o meu segundo jogo aqui, ele é de um gênero que tá bem abandonado, né, nos últimos tempos, que é o Grim Fandango. Quem é mais das antigas aí já deve conhecer o nome. Conheço. Grim Fandango, conheço. Eu nunca joguei, mas eu conheço. Eu vi a minha esposa jogar ele do início ao fim. Eu ia perguntar, esse jogo ele é dublado, não é? Em português? Eu ia chegar nisso. A história é muito legal, cara. Eu separei o jogo especialmente por causa da história, porque é um jogo de PC, né, da Era de Ouro da LucasArts, na época que eles produziam ali os Adventures. E foi um dos primeiros jogos dele que tinha essa questão dos cenários pré-renderizados em 3D, né? Aí você tem total controle do personagem principal, né, que é o Manny Cavaleira. Você pode andar por esses cenários, pode interagir com objetos, pode conversar com os NPCs. E todas essas interações, elas têm um diálogozinho dublado, que era novidade na época, né? Porque até então, no final dos anos 90, quando esse jogo saiu, tudo era por texto. Então, com a produção, né, a adoção do CD-ROM, o Grim Fandango acabou trazendo essa camada de áudio que deu uma imersão bem legal pro jogo na época. Foi também o primeiro jogo que ele teve o lançamento simultâneo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eles saíram em 1998, graças aí à parceria de uma empresa brasileira chamada Brasoft, que eles tinham um acordo com a LucasArts e conseguiram trazer o jogo no mesmo dia e também conseguiram fazer toda a localização. Então ele foi o primeiro jogo que, além de ter os textos traduzidos, ele também trouxe o áudio dublado. Isso que era fantástico. E como na época não tinha ainda essa cultura de dublagem de jogos, né, o pessoal não fazia ideia de como fazer, então eles trouxeram dubladores famosos da época. Eu não tenho nomes aqui agora, mas eram pessoas que faziam filme, que faziam animação. Então se você pegar um vídeo, qualquer vídeo do Grim Fandango dublado, eu digo que até hoje é uma das melhores dublagens já feitas no videogame brasileiro. Eu acho que os dubladores, pelo que eu tô olhando rapidinho aqui, Manny Cavaleira, Guilherme Santana, Mercedes Colomar, Zanir de Oliveira, Glotes, Itamar Lembo, Domino Hurley, Gustavo Engrácia, Dom Copal, Olavo Panseri. E aí tem as vozes adicionais aqui, que é Cássio Brasil, Dionísio Rebeca, enfim, tem vários, entendeu? Basicamente esses os dubladores. Eu conheço alguns, Guilherme Santana, o Gustavo Engrácia aí são bem famosos. Então, aí como o jogo se passa ele tem essa temática de Dia de los Muertos, né, mexicano. O Manny Cavaleira, ele tem aquele portunhol safado, é delicioso de ouvir. Isso se perde um pouco na versão em inglês, mas na versão dublada ele fala esse portunhol, é maravilhoso. Ah, sim, o caminho é esse, a linha Excelsior. É linda. Essa bússola no cabo será muito útil também. Você vai fazer uma ótima viagem. Pena que eu não vou. Por que não? Você poderia me dar uma carona. Não posso sair daqui enquanto não pagar uma pequena dívida com as forças do além. Pois é, eu não sou muito fã de dublagem brasileira, apesar de eu reconhecer a qualidade, eu prefiro ainda assistir pelo áudio original. Só que eu confesso que tem umas coisas que só a dublagem brasileira faz, cara. Não tem. Cara, quando bem feita, a dublagem brasileira muitas vezes até salva algum produto, sabe? Uhum. Tem muita coisa assim que a gente cresceu vendo assim dublado. Quando a gente pega pra ver o original e vê que, tipo, muita da graça da parada foi a adaptação brasileira que trouxe, cara, é chocante, tá ligado? Não sei se é o caso de Grim Fandango, que eu já vi também em português, mas, cara, o Brasil, assim, em relação à qualidade de dublagem, tem alguns times aí que não são muito bons, mas, cara, os que são bons de verdade, tá ligado? Eu já assisti, por exemplo, V de Vingança em português e em italiano. Inclusive, em italiano é V de Vendetta. E, assim, é surreal a diferença, tá? É surreal.
E agora eu quero assistir em inglês pra ver, porque eu sou muito fã desse filme. Então, assim, realmente a dublagem é muito boa, cara. A gente tem grandes nomes aí, é absurdo os nomes que a gente tem aí da dublagem. Realmente é sensacional. Eu acho que a dublagem brasileira no quesito de games é uma coisa muito recente, relativamente recente, né? Porque se você pega no cinema, a gente tá dublando filme desde a década de, sei lá, 70. Videogame tem pouco tempo, então acho que ainda tem muito espaço pra aparecer muito dublador foda especializado nessa área. O trabalho de voz pra videogame funciona um pouco diferente em relação ao trabalho de voz pro cinema. Só dando um contexto, por exemplo. Tem uma cena no... Acho que é no segundo Injustice. Não sei se é no primeiro ou no segundo. Me corrijam aí, por favor. E o Superman da realidade alternativa, né? Ele tá preso, ele tá tendo um diálogo com o Batman. E eventualmente o Batman dá as costas pra ele e vai embora. E o Superman fica chamando o nome do Bruce em voz baixa, assim, tipo Bruce, Bruce, Bruce. Só que o Bruce tá longe pra caralho. Naquela cena, o Superman deveria gritar para o Bruce em determinado momento, tipo, perder a paciência e tal. Só que como em dublagem de games, muitas vezes o dublador não tem acesso ao contexto da cena, quem dubla o Superman aqui no Brasil no jogo e por muito tempo dublou é o Guilherme Briggs, que é um dublador excelente. A qualidade de trabalho desse cara não tem nem o que questionar. Aí ele fez a voz daquele jeito meio monótono, por assim dizer, porque ele não tinha o contexto da cena. Ele tinha as falas e os caras falavam, lê isso aí. E ele leu. Então, foi só pra ilustrar mesmo, assim. A dublagem em videogames, ela ainda está num processo de evolução. Enquanto que no cinema, a gente já tá consolidado nisso. Cinema, animação, TV, etc. A dublagem brasileira é considerada uma das melhores dublagens do mundo, não é à toa, né? Sim, sim, tem toda essa questão, né? Como a pessoa não tem acesso à cena, fica mais difícil mesmo você imprimir emoção na voz, né? E no caso do Grim Fandango, como eu pesquisei aqui, não tinha isso, né? Ainda não existiam padrões para dublagem de jogos. Então eles trataram como se fosse uma animação, né? Então assistindo mesmo os frames dos jogos e encaixando a voz de acordo com a cena. Então por isso que encaixou tão legal e ficou tão próprio assim, né? Ficou tão natural. Quanto ao gameplay, o jogo é um adventure, né? Point and click, né? Você tem um controle do Manny, você pode andar por aí e basicamente você interage com objetos, coloca eles no seu inventário para usar eles no futuro. Se você jogou Monkey Island, aquele Leisure Suit Larry, são todos jogos Full Throttle, são todos jogos nessa pegada, né? Às vezes eles têm uma lógica meio maluca para onde você vai usar qual objeto, mas sempre funciona. E como última recomendação aqui, eu queria recomendar um podcast chamado Primeiro Contato. Ele conta sobre a história da evolução da tecnologia no Brasil, e eles têm um episódio dedicado à história do Grim Fandango. Vale muito a pena ouvir. Vale pra caralho. Eu vou deixar o link aqui na descrição aqui do episódio, e quem puder dar uma olhada, porque é uma história, assim, incrível. Cara, assina embaixo, assim, em relação à qualidade da parada ali, cara. Porque eu ouvi do começo ao fim esse e o próximo podcast desse mesmo host aí, né, desse mesmo dono. E, cara, é muito bom, é muito bom. Eu aprendi muita coisa nova com o podcast inteiro, né? Tem, tipo... Esse episódio do Grim Fandango e da Brasoft é excelente em nível de pesquisa, de qualidade do som mesmo, qualidade das entrevistas também, que ele entrevista a galera. E, cara, realmente, tu me despertou uma memória aqui que eu tinha esquecido. Cara, que podcast incrível, cara. Então, galera, trazendo o jogo que eu quero falar aqui, eu quero fazer uma menção honrosa rapidinho, antes de falar do jogo propriamente, eu vou trapacear igual o Paulo, já que ele deu essa possibilidade. Mencionar rapidamente um jogo chamado Iratus, Lord of the Dead.
que é basicamente um Darkest Dungeon reverso, onde você é um necromante que foi acordado ali do seu selo. Heróis antigos tinham selado você. Gente burra viu seu túmulo e abriu por alguma razão. E agora você tem que escapar e dominar o mundo. E você usa as partes dos seus inimigos para montar as criaturas e ir avançando. Mas não é sobre esse jogo que eu quero falar, necessariamente. Eu quero comentar por alto aqui sobre um RPG de terror. Que não é um gênero, uma combinação de gêneros que a gente vê com muita frequência. Sendo bem sincero, a última vez que eu vi essa combinação de gêneros, propriamente dito, foi lá no PS1 com o Kodelka. Não sei se algum de vocês chegou a jogar. Nunca ouvi falar disso. Ele é, falando muito grossamente, um Resident Evil com combate de RPG de turno. Esse aí o Leão do Galinha Viajante fala direto. É um jogo bem legal, apesar dele ter alguns problemas de gameplay e tal. Não é um jogo perfeito, a ideia ficou muito melhor que a execução, mas vale a menção aqui. Ele é bem Resident Evil mesmo. Sim. Mas o jogo que eu de fato quero trazer aqui pro programa é o Fear and Hunger, que é, como eu mencionei, um RPG de terror. Ele é feito no RPG Maker. E como é que ele funciona, né? Você entra numa cozinha com o Eric Jacan. Desculpa, Paquito. É que isso, tipo, não tem como não fazer piada do nome, cara. Desculpa. Você entra com fome, né? E fica com medo porque tá o Eric Jacan ali, entende? Bom, mas ao contrário do que o Lucas falou, o Eric Jacan não tá no jogo. Ele é um jogo feito em RPG Maker, um jogo de RPG de terror. E eu já preciso dar um disclaimer aqui no começo, tá? Ele tem imagens muito fortes. Ele tem imagens de nudez explícita e não é das que o pessoal tá acostumado a me zoar. Não é legal de ver, não. As outras são? E ele tem... Ô, Eric, tem um efeito, um sound effects, que é aquele jogador de basquete que ele fala assim: Stop it. Get some help. Paquito, assim, chega um momento da pornografia que a pessoa começa a buscar sempre mais, é igual uma droga. Tá, piadas à parte. Já que eu cortei o Paquito 137 vezes, deixa eu cortar ele mais uma vez. Esse jogo é de RPG Maker mesmo? Porque, sim, caramba, que assim, lindo o jogo. Não que o RPG Maker só faça jogo feio, mas é que é algo além do que eu imaginava que o RPG Maker consegue fazer, entendeu? As imagens, assim, realmente são assustadoras e tudo mais, mas são lindas, cara. É um tipo a direção de arte desse jogo é absurda, cara. É uma arte macabra, eu acho muito perturbador, bonito. Tipo assim, num nível de fato, assim, incomoda de olhar, mas assim, não é mal feito. É feito pra ser assim, sabe? Uhum, tem uma grande diferença de ser mal feito e ser incômodo. Uma imagem incômoda, é completamente diferente, é muito bem feito. Sim, esse jogo me chamou muito a atenção, não só pelas imagens, né, de ser um negócio bem perturbador mesmo. Na época que eu joguei ele, eu de fato ainda jogava jogos assim, mas ele pega todos os tropos que você tá acostumado quando você joga o RPG e subverte eles, e essa subversão causa parte do horror que você sente. Eu vou dar um exemplo do decorrer do jogo. Vamos organizar as ideias aqui, na verdade. Como que funciona o jogo? Você escolhe entre uma opção de personagens. Cada personagem tem a própria razão para estar indo até essa dungeon e, entre muitas aspas, se aventurar nela. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque a história do jogo é muito boa. Então, se você tem estômago pro tipo de experiência que ele quer te entregar, eu legitimamente recomendo ele. Pela lore mesmo, sabe? É uma história muito, muito legal.
Mas você escolhe um personagem e vai se aventurar nesse calabouço. Ele tem esse elemento de roguelike, por assim dizer, porque a dungeon ela é gerada proceduralmente quando você inicia a partida. Ela não vai ficar mudando o tempo inteiro durante a sua partida, mas no momento que você escolhe o personagem e começa, o jogo gera ela. E cabe a você explorar. Mas é aí que tá a primeira grande subversão. Quando a gente joga um RPG, a gente tá acostumado ao quê? Vou combater aqui pra ganhar experiência e ficar mais forte. No Fear and Hunger não tem experiência, seu personagem não ganha nível. Os monstros, se você decidir enfrentar, eles não dropam itens. E qualquer monstro peba que você encontrar pelo meio do caminho pode te matar. Então ele te encoraja a não batalhar. É a primeira subversão que ele faz. Não lute nesse jogo. Se você puder, corra. Explore, pegue coisas no decorrer da masmorra pra você estar preparado caso você esbarre com uma situação de combate inevitável. Tá, deixa eu ver se eu... Desculpa, deixa eu ver se eu entendi. O jogo não deixa isso explícito, né? Não. Mas é possível combater até o fim, assim? Ou não? Ou é muito difícil? É possível, mas beira o impossível. Tá, entendi. Interessante. Porque como que funciona o combate? Adentrando nessa parte, né? Você pode atacar partes do corpo dos seus inimigos. Ou seja, você pode atacar o braço esquerdo, o braço direito, perna esquerda, perna direita, a rola, e por aí vai. Tem... O personagem de boca aberta, tá ligado? Então, para dar um exemplo um pouco mais específico, só para passar o ponto que eu quero dizer. Como eu expliquei, tem imagens explícitas bem perturbadoras nesse jogo. Tem inimigos que é tipo o cara... Tipo o Buckler que a gente mencionou do Diablo 1. O cara tem um cutelo numa mão e ele tá peladão. E a parte dele tá pra fora. Cada parte do corpo tem um turno. No chão. E arrasta no chão. Cada parte do corpo tem um turno. Então você tem que literalmente castrar o monstro, senão aquela parte ali vai te atacar e vai te dar dano. E você tem que... Nesse exemplo específico que eu tô dando. A mão esquerda dele não tem uma arma, mas a mão direita tem um cutelo. Se ele te atacar com aquele cutelo, ele pode arrancar teu braço fora, tua perna fora. E por aí vai. Ele pode, inclusive, tentar acertar a sua cabeça. E se ele acertar, ele arranca a tua cabeça e é game over. Caraca. É esse nível de punitivo que é o combate desse jogo. Por isso que ele encoraja você a não lutar. Porque vencer esse cara não vai te dar nenhuma recompensa. Uma pergunta, aí vamos supor que eu vou lá, vou combater ele e eu perco um braço. Eu vou ficar sem braço até o fim do jogo. Exatamente. Não existe uma opção de eu, sim, sei lá, fazer alguma coisa pra recuperar isso. Não. E não Caramba. Só você vai ficar sem o seu braço, como aquela ferida vai ficar sangrando, e se você não tratar, você morre de hemorragia. Então ele tem alguma mecânica de stealth ou algo do tipo? Mecânica de stealth em si, não. Mas se você passar pelas costas do monstro, ele não vai te ver. Ele tem esse pseudo stealth, mas não é stealth por si só. Você não tem uma habilidade furtiva, vamos colocar dessa forma. Mas os monstros... Tanto não é encorajado você enfrentar eles, que a maioria deles é muito lento. Então não é difícil de você evitar a maioria dos monstros. Mas então a mecânica dele é você fugir do monstro e não deixar ele chegar a agrar contra você, é isso? Ou você, sei lá, chega no monstro, você no diálogo consegue convencer ele a não te bater ou coisa do tipo? Raramente você no diálogo consegue convencer o monstro a não te atacar. Então a mecânica principal é você fugir e não deixar ele sequer encostar em você pra agrar o combate, é isso? Exatamente. No melhor da sua habilidade você tem que fugir, porque é um jogo de terror primeiro e é um RPG depois. Você tem que lidar com os elementos de horror. Então o mapa vai te dar, tipo, estruturas pra te fazer esse escape, é isso? Também. O mapa vai te dar recursos para você lidar com fome, com sede, com alguma ferida que você possa ter sofrido, vai te dar bandagens, essas coisas. E ele tem esse nível de gerenciamento de recurso, né?
E ele te faz pensar até em outro tropo do RPG eletrônico que a gente tá acostumado, que é membros no grupo. Normalmente, é extremamente vantajoso você ter mais gente com você. E aqui no Fear and Hunger, você vai, no decorrer da jornada, encontrar os outros aventureiros que você não tá controlando. E outros NPCs que não são selecionáveis dentre esses aventureiros para se juntar ao seu grupo. Só que ter mais gente no grupo é ter mais gente para se preocupar com o nível de fome, é ter gente para se preocupar com o nível de sanidade, é ter mais gente para você se preocupar com possíveis feridas. Então ele aumenta exponencialmente a sua preocupação com recursos quando você tem mais membros no grupo. E ele é um jogo extremamente cruel. Ele tem sistemas de escolha, por exemplo, que ele deixa você fazer o que você quer e você vai ver na hora o que acontece. Eu vou dar um spoiler aqui de uma das escolhas, mas só para ilustrar o meu ponto. Você, no decorrer da aventura, você encontra uma criança presa numa jaula. Você pode ou não libertar essa criança e trazer ela pro seu grupo. Mas aí, lembrando, ela vai estar sujeita a todas as mecânicas que esse jogo tem. Fome, sede, feridas, etc. E ela não consegue lutar muito bem a princípio. Chega um momento que você encontra um monstro que é um amálgama de carne, um troço feio pra porra. E ele pede pra você, assim, sem contexto. Me entrega essa criança aí. Normalmente em RPG você tá acostumado a fazer o que o NPC quer e receber uma recompensa. E aí, beleza, vou entregar a criança, vamos ver o que acontece. Aquele bolo de carne só come a criança de uma forma horrível e é isso aí, nada acontece. Uau. E o jogo não vai te falar se vai acontecer alguma coisa ou não, você tem que testar pra ver. Então, eu gosto de descrever o Fear and Hunger como um RPG que odeia jogadores de RPG. E aí ele usa esses elementos de horror, esse mundo impiedoso, esse combate injusto, o combate é injusto muitas vezes, pra passar essa sensação de que você não é nada. De que a qualquer esquina que você virar nesse calabouço, você pode topar com algum monstro extremamente forte que vai te matar e você não tem muito o que fazer. E pela minha descrição, assim, parece até um jogo tipo, por que eu vou jogar isso, né? Parece um jogo horroroso. Cara, toda vez que qualquer pessoa vai falar de Fear and Hunger, eu vejo muita gente apaixonada por esse jogo no sentido de falar que é muito bom. Mas toda vez eu saio com essa sensação de que, cara, pra que eu vou jogar esse jogo? Tipo, ele só parece uma experiência que vai me traumatizar e me deixar mal, tá ligado? Até agora. Eu não consigo ver outra... ou além disso, sabe? Até agora meus olhos não se abriram ainda pro além. É porque é o tipo de jogo que, por mais que qualquer um te descreva todas as qualidades que ele tem muitas, entre aspas, né, camadas ruins que você precisa atravessar pra chegar nas qualidades dele. Ele é um jogo muito bom, mas ele é aquele tipo de jogo que passa a sensação de que ele não quer ter uma audiência. Todas as mecânicas trabalham contra o jogador. O setting do jogo não é convidativo. A própria arte dele, que a gente comentou, é uma arte linda, mas é uma... Você bate o olho em qualquer desenho, você fica meio desconfortável olhando, assim, mesmo sem contexto. Mesmo que não seja uma imagem grotesca, sabe? Ele não é um jogo convidativo. Mas é o tipo de jogo que, se você tiver um pouco de paciência, um pouco de perseverança e... não vou mentir, um pouco de estômago também, porque é um jogo perturbador. Ele é um jogo muito recompensador depois que você entende como ele funciona, cara. Eu só fiz uma campanha, cada personagem tem tipo 3 ou 4 finais, acho que são 5 personagens. Eu fiquei satisfeito na época, fiz uma campanha, fiz um dos finais lá, o final me emputeceu, inclusive. Normal. E era um final envolvendo essa criança, eu fiz um final envolvendo essa criança. O final me emputeceu, mas eu fiquei satisfeito com a experiência que eu tive. E fui ver o restante na internet. Mas eu até recomendo pra você que um dia resolver dar uma chance pro Fear and Hunger. Joga ele às cegas, o máximo que você puder. A experiência dele não tá completa se você jogar sabendo alguma coisa, sabendo qualquer coisa. Eu entreguei esse spoiler da menina pra passar o meu ponto, né? Mas eu já estraguei a sua experiência. Você não vai ter o fator de choque que eu tive encontrando com isso.
Mas vai por mim, isso é a ponta do iceberg. Tem coisa muito pior nesse jogo, mas eu recomendo muito que você teste, você dê uma chance, joga um tempinho, morre mesmo nas runs, faz merda lá, dá ruim. Vai aprendendo, porque a recompensa no final é extremamente gratificante. Então, fica aqui a minha recomendação. Qual é a duração em média, assim, dele? Tipo, essa campanha aí que tu fez. Em quanto tempo uma pessoa zera, assim, pelo menos uma campanha desse jogo? Cara, eu não sabia o que eu tava fazendo, então eu levei algumas dezenas de horas, mas se você tem alguma noção do que você tá fazendo, menos de 10 horas você termina uma campanha. Então, relativamente curto até. São mesmo campanhas na primeira, curtas. Né? São campanhas curtas para os padrões de RPG. Uhum. Mas é aquela, você vai bater muito a cabeça na parede, vai se ferrar muito, vai se frustrar muito. Então até você aprender, você vai ter esse tempo. Eu levei dezenas de horas porque eu estava aprendendo. Depois que eu entendi como o jogo funcionava, com 6 horas eu terminei. Entendi. E ele é meio obtuso também, né? Você não tem um tutorial, não tem nada disso, né? Que vai te guiar nas mecânicas básicas, né? Mesmo eu falando aqui, eu evitei falar de todas as mecânicas de propósito. Porque eu quero que quem resolva jogar descubra o resto das mecânicas na tentativa e erro. Que essa é a graça do jogo. Mas enfim, me estendi aqui um pouquinho. É um joguinho muito legal. Fica a recomendação aí. Fear and Hunger. Tá aí, então, Fear and Hunger é outro jogo que eu vou passar longe e continuar passando, porque eu acho que eu não atendo os requisitos de alguém que consegue jogar isso. Não tenho estômago e sou medroso. Mas aproveitando então que você já vai passar longe de Fear and Hunger, traz aí pra gente qual jogo você passou perto, então. Cara, então... O jogo que eu trouxe aí pra esse dia, ou essa noite, né? Essa noite de Halloween aí, ele é um jogo que eu fui jogar ele muito às cegas e eu não sabia exatamente que ele era um jogo de terror quando eu fui jogar. E isso causou o fator terror dele ficar muito maior quando eu fui jogar, né? E curiosamente ele é um jogo que combina bastante com o nosso podcast aqui, porque ele é um jogo que é um filme. Tal qual muitos dos jogos que a gente já trouxe aqui, né? Kojima e agregados, né? Mas diferente de um Death Stranding da vida, esse jogo é literalmente um filme. O jogo que eu tô trazendo aqui hoje, ele se chama Immortality. Um jogo aí do Sam Balon, né? Que é um diretor bem autoral, eu diria, tal qual um Kojima da vida, né? E antes de tudo, só explicando como que funciona essa mecânica do porquê que o jogo é um filme. Ele não é um jogo que tem muita cutscene ou coisa do tipo. Não, o jogo é literalmente gravado com pessoas reais, com cenas reais. E o gráfico do jogo é basicamente isso. São cenas de filme. Não tem CGI, não tem nada. É filme puro, sabe? E antigamente era muito comum esse tipo de jogo, né? Em que os personagens eram atores reais gravados e não tinha pouco ou nada de... como posso dizer, CGI, coisas gráficas nesse estilo, né? E esse é um estilo de jogo que meio que se perdeu conforme os gráficos digitais foram se evoluindo, né? Só que esse diretor, ele traz isso pra todos os jogos dele, né? O primeiro jogo desse cara que eu joguei foi um tal de Her Story, que é um jogo que é puramente de investigação, né? Essa parte de terror basicamente não existe, um jogo puramente investigativo. E eu fui jogar esse jogo Immortality achando que seria ali a mesma pegada, né? E algum de vocês aí já ouviu falar desse jogo, já jogou, coisa do tipo? Eu ouvi um podcast sobre ele, inteiro. Porque a ideia, apesar de não ser um jogo que eu vou jogar, porque não me interessa muito, mas é uma ideia deveras interessante. Eu passei longe por causa da proposta em si de ser basicamente um FMV, né? Que era o que a gente chamava lá na década de 90, jogos assim. Isso. Não é muito meu estilo, não. Assim, passei longe. Eu nunca tinha jogado, além do Her Story, né? Qualquer outro jogo que fosse nessa pegada FMV. Então pra mim era muito novo, sabe? Eu sabia até que existia isso antigamente, mas diferente de você que se repeliu por essa ideia, cara, essa ideia de, tipo assim, ser um filme interativo que é um jogo, me atraiu demais, sabe? E então, explicando um pouco mais do jogo, né?
Eu vou tentar não entrar em muitos spoilers, e vai ser até um pouco difícil, porque qualquer coisa que eu falar desse jogo pode ser um potencial spoiler. Então, eu vou me ater aqui à sinopse e o comecinho ali, que também ele é um jogo que não tem um caminho linear, né? Então, qualquer começo que eu possa dizer pode ser o final pra você, então esteja avisado de possíveis micro-spoilers, mas eu vou evitar ao máximo enquanto eu explico esse jogo, né? Mas em resumo, a premissa do jogo é que você encontra fitas de filmes que nunca foram lançados. Filmes esses que são... não necessariamente somente o filme, né? Mas também cenas, tipo bloopers, né? A gravação do filme antes dele estar editado também tá ali. Então tem toda aquela questão de claquete, cortes e tudo mais. Mas são 3 filmes distintos. Que o que tem em comum neles é que todos eles têm essa mesma atriz que na história desse jogo ela desapareceu e pouco se sabe sobre ela atualmente. E o seu personagem, como teve acesso a essas fitas, você consegue, por pura curiosidade mesmo, você começa a investigar toda a história de produção desses filmes, o que aconteceu, para tentar entender o que será que aconteceu com essa atriz, né? Mas a mecânica dele se parece muito com a mecânica lá do Her Story, porque você não... Apesar de quando você inicia o jogo, estão lá todas as cenas listadas bonitinho, né? Mas a partir do momento que você clica em uma cena, é como se a máquina de filme desse um bug que quebrasse, tudo se perdesse, e você agora só tem acesso à cena que você clicou. Então, todos aqueles filmes se perderam. E a única forma de acessar alguma cena desse filme, conseguir cenas novas, é clicando em algo do cenário enquanto você vê alguma cena, né? Então, por exemplo aqui, tentando explicar, é um pouco confuso de fato, porque é algo muito diferente. Mas explicando aqui, você está vendo uma cena de filme em que tem 3 personagens conversando, e nessa conversa tem, sei lá, um deles está segurando uma caneca, outro tá, sei lá, com uma cara meio de espanto, assim, na hora que você para, e um outro tá segurando um pedaço de papel. Tô chutando exemplos aqui da minha cabeça, né? Se você clica na caneca, você vai para outra cena, possivelmente até de outro dos filmes, né? Porque você não escolhe qual, que pode estar tanto no presente, passado, futuro, em relação à cena que você clicou, mas que tem também uma caneca ou algo relacionado a uma caneca na cena que você clicou também. Então, a forma de você linkar as cenas desse filme são através dos objetos dele, né? E você pode fazer isso a qualquer momento da cena. Então você pode pausar, parar com qualquer hora e falar, não, quero clicar nisso aqui agora. Clicando no que você clicou, você vai para outra cena, talvez do mesmo ou de outro, ou até de cenas de entrevistas relacionados ao que você clicou. Então, se você clicou no personagem lá com cara de espanto, você vai para talvez outro personagem, talvez o mesmo, também com cara de espanto, ou o mesmo ator em outro filme. E isso torna um jogo muito bacana nessa questão investigativa, porque nesse começo você já quer muito, primeiro, entender do que se trata os filmes que estão sendo retratados ali, né? Que são filmes por si só até relativamente legais de se ver, mas como você tá sem contexto, sem cena, sem nada, você fica meio perdido. Então, esse desejo de entender é o que te move, mas isso não carrega o jogo somente. O que tem além disso no jogo é que tem todo um mistério por trás que o jogo vai te explicando nas entrelinhas. E o jogo tem mecânicas secretas, dessas aí que eu não vou explicar muito, porque isso seria até estragar a experiência, né? Até porque só de eu falar que esse jogo é um jogo de terror, já é um spoiler. E isso é um spoiler inevitável, assim, ao tentar recomendar esse jogo. Porque, explicando a minha experiência com ele, quando eu descobri que esse jogo era um jogo de terror, foi ali investigando normalmente as cenas, ali andando pro lado e pro outro, tentando entender, né, o que tá acontecendo. Até ali era só um jogo investigativo, até que sem querer eu ativo uma mecânica secreta do jogo. Eu não vou explicar como você faz, jogue que talvez você aconteça isso. E o jogo me deu um puta susto, que eu fiquei com tanto medo, tipo assim, depois que aconteceu isso, de mostrar algo secreto ali pra mim, porque eu não tava esperando, que eu não joguei mais. Eu parei de jogar e todo o resto do jogo eu só sei porque o meu noivo jogou esse jogo e me explicou, e foi me explicando
as coisas que eu perdi, né, ao ter parado de jogar. Então eu sou muito cagão também, então eu sozinho não consegui, depois que eu descobri que é um jogo de terror, não consegui, mas a história desse jogo, o que ela explica nas entrelinhas e o terror dele também é tão profundo que é muito maneiro e vale muito a pena. Mas eu já deixo aqui alguns avisos também. Existem muitas cenas pesadas, tipo assim, assassinato, gore, assim, às vezes até certamente perturbador. Existem cenas, assim, sexuais, cinematográficas, mas ao mesmo tempo não é uma coisa, assim, pra bonito, sabe? Aquilo ali tá ali pra ser perturbador e pra caralho. Tipo, não pense que vai ser algo, assim, legal. O jogo e filme, né? Que esse é um jogo e filme ao mesmo tempo. Ele é para ser chocante e perturbador e ao mesmo tempo te deixar essa pergunta do porquê e como, sabe? Como que isso aconteceu e porquê e o que caralho está acontecendo. E o jogo também tem toda uma crítica a esse universo do cinema, a crítica a Hollywood também no geral e todos os abusos que acontecem em Hollywood, não só em filmes com os atores e afins. Então ele é um filme que critica toda essa indústria do cinema e traz um terror pra deixar isso de uma forma ainda mais perturbadora pra você, jogador, que tá experienciando isso, né? Esse jogo ele também tem bastante crítica contra a religião, né? Que eu lembre do que eu ouvi esse podcast, porque eu escutei esse podcast no ano passado, tá? Até vou deixar a indicação, acho que não tem problema aí. É um podcast do Jogabilidade. É um dash deles sobre o Immortality, tá? Se eu não me engano, tem alguns personagens que são religiosos e que cometem coisas absurdas em nome da religião, né? Não necessariamente. Assim, sim e não. Por quê? Um desses 3 filmes, que é esse filme que você está mencionando, se chama Ambrósio. Ele é um filme que é isso aí que você falou. Ele se trata de um padre, né, um sacerdote, que... Tá, ok, isso é um spoiler desse filme no geral, mas sim, descobre perversidades dentro de si enquanto as cenas vão se avançando, né? O filme é sobre isso, só que aquilo, o jogo não é os filmes que estão dentro dele ao mesmo tempo que é. É um pouco difícil de explicar mesmo, mas suponha que tem 3 filmes nesse jogo, cada filme se trata de uma história diferente. Esse filme da religião é o primeiro deles, né? Que é até um filme, tipo, entre aspas, gravado ali em 1968, se eu não me engano. Então é um filme relativamente antigo, né? E outra coisa que é muito legal também, cada um desses filmes se trata em períodos do mundo, né, diferentes. Então, esse filme mais antigo, ele tem todo um efeitão de filme antigo. Você olha e você consegue acreditar que esse é um filme, tipo, feito nos anos 60, sabe? Que tem toda aquela questão da produção baixa, só que tipo assim, o jogo faz isso de propósito pra parecer que realmente é. E fica muito maneiro nessa questão de tu ver a evolução dos filmes e clichês que tem nos filmes, dependendo da época que cada um deles se passa. Existe um outro jogo também que é parecido, digamos assim, com esse tipo de jogo com cinemática, né, e tudo, FMV, que é o Erika. É um jogo aí, cara, muito bem avaliado, ele tem uma boa nota na Steam, PlayStation e tudo mais, também que segue essa temática aí de FMV também, tá? Só pra adicionar aí uma menção honrosa. Eu nunca ouvi falar. O nome do jogo é só Erika? Erika com CA, tá? Não é com K, não. É Erika CA. Não sei. Deixa eu ver se ele é excluído. Não, tem na Steam também. Steam, PlayStation 4 só. E ele também é terror? Ele tem... cara, eu acho que ele é mais suspense. Deixa eu ver aqui. É porque eu não joguei, tá? Eu só sei... tá. Só ouvi falar desse jogo. Ele é uma ficção... É um thriller psicológico. Algo assim. Ele tem... E aí você tem escolhas também e tudo mais. Vale a pena dar uma olhada se você gosta desse tipo de jogo. Já deixei aqui marcado pra depois dar uma olhada melhor. Porque... O que eu achei mais interessante ali, inclusive do Immortality, é justamente toda essa questão da produção dele, cara. Eu achei muito... Eu não sou muito fã de terror no geral, né? Eu sou uma pessoa muito medrosa. Mas, cara, eu gostei muito do Immortality em si,
justamente por essa questão da produção dele, cara. Pra mim, é muito alienígena pra mim um jogo que é um filme, e ele é literalmente um filme mesmo, interativo, sabe? E ele é muito bem construído nisso, tipo, tudo nele funciona. Não teve uma cena assim que eu parei pra investigar, que eu cliquei em algo e fui pra algo totalmente diferente, a não ser que esse algo totalmente diferente faça sentido depois. Então, meio que essa mecânica que esse jogo construiu é muito bem feita, cara, e eu acho isso muito doido. Como que esses caras conseguiram fazer isso? Tipo, 3 histórias totalmente desconexas, a princípio, funcionarem tão bem com o que o jogador colocar. Porque cada jogador vai ter uma experiência totalmente diferente, porque eu parando pra ver um filme, o que vai me interessar, vai fazer eu parar e clicar, vai ser diferente do que outra pessoa vai fazer. E nem sempre, se a mesma pessoa parar e clicar na mesma coisa, ela vai pra mesma cena depois, sabe? Então, o jogo ele vai construindo sua experiência. Eu não sei o quanto de game design tem nisso, né? Do quanto que o jogo vai te escondendo do mistério principal pra depois te revelar. Eu não sei se, tipo, desde o começo você já consegue descobrir o mistério ou não. Isso eu realmente não sei dizer. Mas parece pra mim que, tipo assim, foi muito certinho. Depois de eu estar interessado no jogo o suficiente, de eu falar, cara, ok, tá um pouco estranho isso aqui não faz muito sentido. E aí o jogo vai lá e me dá um susto que faz aquilo que não teve sentido passar a ter, ou ter menos ainda, e o jogo clicar, tá ligado? É muito doido, e eu recomendo demais só por essa questão da produção dele, sabe? Mas é aquilo, outra vez, ele não é tão pesado assim quanto o Fear Hunger aí que o Paquito trouxe, mas em relação à temática, eu recomendo esse jogo somente se você tem uma certa resistência a histórias muito perturbadoras, assim, no sentido de morte e perversidade. Eu acho que é um jogo muito sobre isso. A perversidade dos humanos, eu diria. Vale a pena aqui comentar sobre a qualidade dos filmes, né? Cada um é numa época histórica diferente. E o jogo aqui, ele conta até com aqueles filtros, né? Pra fazer com que o filme realmente pareça daquela época, né? Sim, cara, é incrível que se isso não fosse um jogo, daria pra acreditar que tudo de fato, tipo assim, é um documentário sobre a produção de um filme. Porque tem até, tipo, cenas deles ensaiando. Tipo assim, aparece, tipo, os 4 personagens numa mesa lendo as falas. Você consegue ter acesso a essas cenas. E depois você consegue achar essas cenas depois gravadas, sabe? Tipo, não só eles, porque eles de roupa normal, lendo ali o roteiro, né? Atuando e até errando e repetindo. E depois você acha essa mesma cena já com figurino e tudo mais, já no filme em si. E como o Paulo mencionou, cada época tem esses filtros diferentes que faz você acreditar, ok, isso aqui é um filme bem antigo, ok, esse filme relativamente antigo, ok, esse é um filme atual, sabe? É muito maneiro, cara. Eu acho que essa questão é uma experiência que vale a pena procurar, sabe? Bacana. E os filmes, eles são completos, Eric? Cara, Você consegue ver eles inteiros? Eu acredito que sim, eles não são filmes longos, eu diria, mas todos eles contam uma história de começo, meio e fim, sabe? Tipo, apesar de você não precisar ver todas as cenas de todos os filmes para entender, depois que você completa, entre muitas aspas, o jogo, você consegue ver cena a cena, ou, tipo, ver de uma vez só e entender mais ou menos cada um dos filmes, né? Então, assim, é um sim e não bem grande, como tudo nesse jogo, mas vamos deixar no sim. Bacana. E uma coisa muito importante, como ele tem áudios e tudo mais, existe alguma tradução para português? Ele tem legenda? Cara, infelizmente, não. Eu não sei se legenda teria, eu acredito que não. Posso dar uma olhada aqui. Mas eu acho que localizar esse jogo seria algo extremamente difícil, cara. Porque como o texto, as palavras e toda a imageria dele é muito conexa, né, entre as cenas, às vezes algo localizado, tipo, se trocar o contexto daquilo na localização, talvez se quebraria. Mas talvez pelo menos legenda pode ter, mas ainda assim eu não sei se seria a mesma experiência do original, sabe? De ver com o idioma original. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acabei de pesquisar aqui e, por incrível que pareça, tem sim a localização em forma de legenda. Dublagem, claro, seria impossível, mas pelo menos a legenda ali, pra quem
quiser se contextualizar melhor, tá aí feita, legenda em português. E também em relação à plataforma, cara, eu acho que você consegue jogar em, eu não sei se PlayStation, mas eu sei que Xbox, PC, celular também, inclusive se você assina Netflix aí e quer automaticamente já tem acesso aos jogos dele. Esse é um jogo que tem ali no serviço de assinatura da Netflix. Então se tu tem seu celular aí vendo série, dando mole, dá pra você também jogar um joguinho desse pelo teu celular. E ele funciona muito bem no celular também, cara. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Aqui a gente levanta a bandeira de jogar coisa diferente. Então, fica aí a dica, ó. Um jogo interessante pra quebrar a cabeça, né? É um jogo de puzzle, bem dizer. Mas que traz uma ideia bem diferente, né? Bem interessante mesmo. Cara, esse é um dos jogos mais diferentes que eu joguei na minha vida. Isso eu posso ter certeza. Pois é, eu escutei o podcast, assim, eu não jogo, como eu falei, eu não jogaria ele, mas a temática dele e o que a história aborda e tudo mais, e como isso foi feito, eu achei interessante. Foi um podcast que eu fiquei ouvindo só por ouvir, porque eu não fazia ideia do que ia vir pela frente, né? E eu fui ouvindo e achando muito interessante, assim, toda a história de desenvolvimento dele, sabe? Então tá aí, Immortality. Então é isso, galera. Encerramos por aqui mais um Papo na Taverna. Papo um pouco mais assustador que o normal, né? Ai, mais divertido de qualquer maneira. Tomei até um jumpscare com o Eric me interrompendo. Game Mas a Pass gente vai ficar... a 124 por mês. O que é mais assustador nesse programa é o quanto eu tento botar ordem e eles não deixam. Não, medo eu teria se ninguém interrompesse ninguém. Aí eu ia achar que a gente foi substituído por algum alienígena ou coisa do tipo. Eu sei que a gente tá no encerramento, mas eu tenho uma coisa muito importante pra falar. Que é aquele jogo esquecido do Kojima, o PT. E o PT, hein? E o Lula? A gente come só feijão puro, 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 feijão puro. Cara, esse é outro que eu passei longe, eu nunca vi nada sobre, só de eu ouvir as pessoas falando o quão assustador isso daí me afastou de um nível que eu nunca quero ver nada sobre. Então é isso aí que eu tenho, é minha contribuição. Esse playable teaser, que bom que ficou só no teaser, eu não consigo imaginar um jogo inteiro daquilo não. Haja Cara, cagaço. Ele é um jogo que hoje, só pra quem não sabe, ele é um jogo que hoje tá preso no PS4. E assim, só quem não desinstalou do PS4. Então hoje em dia, se tu encontrar um PS4 desse que tenha ele instalado, eles estão vendendo ele muito caro. Caraca. Que é algo raríssimo de se achar. É algo raríssimo. Ele foi retirado da PSN, né? Então só quem baixou na época é o que tem, né? Ele é praticamente Lost Media. Eu não sei se tem ROM de PS4 dele. Agora eu vou olhar isso agora. Foda-se. Pô, mas ninguém fez alguma, sei lá, engenharia reversa e conseguiu pegar a ROM desse jogo, coisa do tipo. É o que eu tô olhando agora. Ai, meu Deus. Agora eu quero ver. Eu vou refazer o encerramento depois, sem série sair do papo de alguma forma. Não. Corta o que o Paquito falou. Ah, foda-se, é caos. Achei. Eu não posso, a gente não pode deixar link, porque isso é ilegal. Certo? Isso é ilegal. Mas, quem quiser procurar isso na internet, tá? É possível achar essa room aí pra jogar, tá? Então, joguem pela conta em risco. Mas, enfim, pode continuar aí. Fica a recomendação, foi um jogo que fez muito sucesso na época, tá? E fica a dica aí, tem o plano de saúde em dia. Se esse aí te causar um ataque cardíaco, você tá prevenido. Mas a gente vai ficando por aqui essa semana. Deixa aí nos comentários qual é o seu jogo, não só de terror, mas com temática relacionada a Halloween, favorito. Ou jogo relacionado a fantasmas, zumbi, vampiro, jogo de sustinho. Enfim, comenta aí. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, de deixar a avaliação ali no Spotify, dizer quantas estrelas você acha que essa bagunça vale. Se você tiver algum comentário um pouco mais extenso, fica à vontade para mandar e-mail pra gente, ultimapoção@gmail.com. E no mais, encerramos por aqui o programa. Um excelente descanso, uma excelente semana para todos vocês. Valeu, galera. Até semana que vem. Boa semana aí pra vocês.
Valeu, galera. Um beijo no coração de cada um de vocês. E lembre-se, Bu! C. Oreia. Ai, caralho. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, galera, e desculpa. Meia, meu pau da orelha. Ai, fecha a gravação. Parou aqui, vai. Este episódio foi editado por Paladino Lucas. Não se esqueça de comentar, avaliar, seguir e jogar mais videogame.